Oi. Chamo já, Carol. Deixa eu só fixar aqui o comentário. No caso, o tema. Só colocar aqui o tema. Só um instante. Ei! Querida, eu quero fazer uma live com você. Opa! Deixa eu chamar aqui, Carol. Oiê, tá me ouvindo? Oi, tô sim, Carol. Dá pra escutar direito ou é melhor colocar o fone? Não, eu tô te ouvindo bem, não tem problema não. Não tá com eco, não tá com nada, tá perfeito. Então vamos tentar sim, que eu acho que assim fica um pouquinho melhor, mas aí se por acaso. Eita, caiu aqui só um instantinho. Mas aí se não ficar bom. É, meu brinco acabou de cair, mas tudo bem, foi mal. Então, o que eu ia falar? Se não ficar muito bom, aí eu desligo aqui o ventilador, alguma coisa, tá? Tá Só um joia, combinado. minutinho, só pra me colocar aqui, caiu. Ai, meu, quanto tempo? Como você tá? Tudo bem, confinada, igual todo mundo, não tô trabalhando, assim. Eu estou fazendo justamente o que a gente vai conversar hoje, muitas mudanças, né? Porque na mudança a gente vê caixa, vê coisa, mas não vê as pessoas. Ainda, né? A gente deixa pronto para quando as pessoas chegam. Então, eu tenho feito algumas mudanças, mas mais atendimentos, cursos online. Tá tudo tranquilo, tudo bem com a minha família, com os meus amigos mais próximos. Todo mundo se cuidando também. E você? Tô vendo que você não empacotou tudo, não, né? Tá tudo aí na parede ainda? Não, não. Na realidade, antes da gente começar a live, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar rapidinho para você. Uhum. Eu e meu esposo, a gente está num apartamento que a gente já mora há alguns anos, certo? E esse apartamento está com alguns problemas de infiltração. Só que a gente sempre foi deixando para lá e tal, porque o apartamento é muito bom. Só que chegou a um ponto que é o ponto do teto, do gesso do teto cair, certo? Tá. Chegou ao extremo. Então, assim, chegou a um ponto que a gente não queria se mudar agora, mas a gente está sendo obrigado a sair agora, entendeu? Tá. Então, essa live, obviamente, não é só para mim, aliás, não é só para as pessoas que estão passando por essa situação, mas é para mim também, porque eu estou passando por essa situação. E, assim, não tem uma pessoa melhor que fale sobre isso do que você, que eu posso lhe dizer que realmente eu sei o quanto você é entendida e especialista nesse assunto. Então, vamos começar, porque aí aos poucos o pessoal vai entrando e aí também eu vou deixar gravado, o pessoal pode ver depois também, tá? Então, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer receber as pessoas que estão entrando aqui, algumas que vieram pelo perfil da Carol e outras pelo meu, certo? Toda semana eu faço uma live com uma PO diferente sobre um tema, normalmente de acordo com que a pessoa tem uma certa especialização, certo? E essa semana eu tive o maior prazer, certo? De convidar a Carol, que foi minha professora do curso de Personal Organizer, da Top 3, ela e a Fábia, que também está na live, e se aliás, ela já falou que vai aceitar, então, que futuramente ela vai fazer uma live também aqui, eu vou ter o maior prazer de receber ela, é uma honra para mim, porque boa parte das coisas que eu aprendi foi com elas duas, foram com as duas, e assim, eu só posso dizer que são personal organizers maravilhosas e só tem a acrescentar quem estiver aqui na live e conseguir pegar as dicas delas. Então, Carol, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, para a gente poder começar. Gratidão, querida, pelas palavras, pelo convite, né?
Estamos longe, mais perto, né? Agora com a internet. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Lopes, eu sou a Carol Organizer de Natal, trabalho com organização há 8 anos, mas tenho uma experiência anterior, inclusive, de mudanças pessoais para outros países e dentro do Brasil. Falando aí do tema. Eu trabalho essencialmente com residencial e também organizando casas novas, né, e mudanças. Também faço, e como a Dani falou, dou cursos de formação para quem quer atuar nessa área, e a gente tem feito agora online também, né? Não só para quem quer atuar na área, mas também para quem quer organizar a própria casa, precisa de uma orientação, e aí tem um curso que é coletivo, ou tem mentorias ou consultorias que são individualizadas e online, né, nesse caso, que é o que eu tenho feito bastante nesse período. Feliz de estar aqui, obrigada, viu? Aí, assim, eu queria acrescentar, eu sei que você não falou, mas eu queria acrescentar também que, para quem não sabe, a Carol é uma. Eu não sei se foi a idealizadora, mas ou uma das idealizadoras, acho que foi a Ai. idealizadora, é a criadora, na realidade, do encontro de personal organizer daqui do Nordeste. Gente, Uhum, é como eu falei, é uma honra ela estar aqui comigo. Não só é para ela ter sido verdade. professora, mas porque é uma pessoa que fez a maior diferença, certo? Para o pessoal que está aqui no Nordeste, além de capacitar outras pessoas, de também trazer essa contribuição para a nossa região, certo? Então, é um grande prazer para mim. Mas então, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, certo? Sobre para as pessoas que estão, no caso, vamos começar por partes, certo? Por exemplo, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse momento que a gente está hoje, que é o isolamento, Uhum. que a gente está sendo obrigada assim, né? Meio que foi jogado dentro de casa numa situação bem abrupta, que a gente está ainda se acostumando. E assim, Uhum. por exemplo, como eu, que está tendo uma certa dificuldade ainda de começar a fazer as coisas, está procurando Uhum. apartamento, ou Ixi. então, por exemplo, está começando aos poucos, por onde por onde que você acha que a pessoa deve começar? Porque existem dois processos, o de pré e o de pós-mudança. Antes de você falar um pouquinho sobre eles, eu queria que você falasse, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles para que depois a gente pudesse entrar nessa parte do processo, do isolamento, como é que a pessoa pode iniciar, tudo isso. Tá. Não, pré e pós são só etapas de uma mudança. Normalmente a pessoa até começa no que a gente chama de zero, né? Que não é nem pré e nem pós, né? Porque ela toma uma decisão, ou porque ela vai se casar, ou porque ela se divorciou, ou porque ela caiu o teto da casa dela, né? Como é o seu caso aí do forro, e aí ela precisa se mudar para outro lugar, por algum motivo. Sempre acontece uma mudança, ou porque ela recebeu uma proposta de trabalho. Então sempre tem um evento ou tem alguma coisa que faz com que ela decida, né? Ou, tem essa motivação para se mudar, né? Para ir para uma casa nova. E essa motivação muitas vezes estressante para a pessoa, né? Seja por uma coisa boa, por uma coisa ruim, né? E a pessoa precisa se planejar. Eu acho que a palavra para quem está fazendo algum tipo de mudança é a palavra planejamento. E começa por aí. O pré e o pós são duas etapas distintas desse processo da mudança física de casa, né? O pré é todos os trabalhos e todas as etapas, né? Todas as tarefas que você vai ter antes de ir para a casa nova, né? De você separar suas coisas, embalar suas coisas, tomar providências. E o pós é tudo o que acontece depois que a mudança já chega, ou seja, todas as caixas, né? Todas as suas coisas chegaram no endereço novo, na casa nova, na cidade nova, sei lá. E aí você vai ter que tomar outros tipos de ações e providências com aquelas caixas, com aqueles materiais, tá? E envolve também não só caixas, né? Envolve também outras ações, mas é essencialmente isso. O que você faz antes na casa atual ou na situação atual em que você está, tem essa transição que normalmente é rápido, né? Se for numa cidade só ou se for de uma cidade para outra, tem o trânsito, né? O transporte desses itens, ou tem outras tarefinhas que você vai fazer nesse trânsito, e depois tem o pós, que também envolve desembalo, mas também envolve outras ações que a gente tem que tomar, cuidados que a gente tem que ter na hora do pós-mudança. Tá. É E aí, isso. nesse caso, como é que seria para as pessoas que estão nesse isolamento para poder iniciar essa pré-mudança?
por onde você acha que seria assim o básico para você iniciar? Tá, assim, eu não vejo muita diferença de uma situação pandemia, não pandemia. A única diferença é que a pessoa vai estar presa dentro de casa e coisas que ela talvez fizesse na rua ou com a ajuda de outras pessoas fisicamente, né? Ela talvez precise fazer isso resolvendo por telefone. Oi. Deixa eu só falar, justamente por isso que eu estou perguntando, certo? Eu falei em relação ao isolamento, porque, por exemplo, no meu caso, certo? É, normalmente, eu já me mudei várias vezes, aliás, passei a vida inteira me mudando porque meu pai trabalhava em banco e com meu esposo também. Mas aí o que que acontece? Normalmente a gente pegava caixas nos Ah, supermercados. tá, ok. Isso Uhum. eu acho que é uma coisa bem, tipo assim, eu falo em relação ao isolamento numa situação dessa, certo? Porque, por Sim. exemplo, depois eu quero que você fale também sobre, tipo assim, a importância do personal organizer na mudança, certo? De você contratar um serviço de um personal organizer numa mudança. Mas eu queria Uhum. saber, por exemplo, como é que a pessoa inicia nesse caso, já que você está em casa e você não tem ainda esse material, o que que a pessoa faz nesse caso? Tá. Antes até da gente fazer qualquer tipo de ação, né, como eu falei, você precisa fazer esse planejamento. Qual é o dia que eu vou me mudar? Existe um prazo para eu chegar naquela casa? Então eu tenho que fazer esse planejamento. Eu tenho que fazer contatos com pessoas, talvez, para poder orçar, saber qual é o caminhão que eu vou precisar usar, ou de fato, quantas caixas. Se a empresa que eu vou contratar, se eu vou contratar uma empresa, vai ter esse material, porque aí eu nem preciso sair de casa, né? Ela vai me trazer aquele material. E aí eu, de fato, vou ter que ter um cuidado, como a gente está tendo um cuidado especial, né, com coisas que chegam de fora, né, e aí eu falo já sobre essa questão das caixas. Mas outras ações a gente pode fazer estando em casa, preso, né, entre aspas, confinado dentro de casa. Você pode fazer contatos com os condomínios para poder resolver a questão de que dia que eu vou fazer, que dia que eu posso, qual é o horário, né? Porque às vezes se você mora num condomínio fechado, ou você mora num apartamento, e aí você também tem que seguir as regras de lá. E isso vale para a casa atual, para tirar as coisas, e a casa nova. Então você pode ir coletando essas informações nesse processo de mudança, né? Baseado nessa data, entre aspas, que você decidiu que você tem como prazo, por exemplo, para fazer a tua mudança. Vamos pensar que a gente está aqui, hoje é dia 10. Você vai se mudar daqui a um mês, dia 10 de agosto. Então, você tem ações para fazer até lá. E aí, algumas coisas vão ser definidas também se você vai ter apoio externo ou se você vai ter alguém ou uma empresa que vai te ajudar. E aí sim, essa empresa vai ser responsável por todo esse material, essa empresa vai ser responsável pelo embalo, essa empresa vai ser responsável pelo transporte. Mas se isso não for feito pela empresa, ou se ela for feita, por exemplo, com sei lá, você, alguns amigos, alguns familiares, ou você vai contratar uma faxineira, ou você vai contratar um profissional de organização, enfim, se você vai ter outras pessoas que não são envolvidas, isso também tem que ser dividido. De uma forma ou de outra, você tem que contar com esse material, que essencialmente, entre aspas, são caixas. Podem ser caixas grandes ou pequenas, podem ser malas, podem ser sacos, né? Que é uma outra coisa que também tem muita gente que usa sacos grandes, sacos plásticos, né, de lixo mesmo, aqueles de 200 litros, sacos transparentes. Tem muita gente que já usa os próprios containers que tem em casa, né? E aí você pode facilitar. Isso para mim é a diferença hoje, né, para quem tá. Por exemplo, eu tenho uma amiga que se mudou agora recentemente, ela foi para casa nova dela. Então ela é recém-casada e foi para casa nova dela. Os móveis já estavam lá e ela recebeu os presentes em casa, né? Tipo, ela recebeu a lista, as pessoas compraram as coisas e os presentes chegaram na casa dela. E aí a única diferença do normal, né? A mesma coisa se a empresa, por exemplo, deixa as caixas para você poder embalar, é que você vai ter que deixar aquelas caixas lá sentadas, ou no caso dela, as caixas dos presentes que vieram, por pelo menos 72 horas, que é o que todo mundo sugere, pô, você vai limpar aquelas caixas todas, olha o desperdício de álcool gel, a mesma coisa, você vai ficar limpando caixa por caixa antes de abrir, não vale a pena. Então você chegou, recebeu, deixa elas sentadinhas lá, escolhe um lugar isolado lá, e elas vão ficar lá até você poder manusear, até você poder abrir, até você poder organizar, abrir para poder receber as coisas. E nesse processo, até enquanto você está
sei lá, coletando as caixas ou recebendo as caixas, você pode, tem muitas empresas hoje que fazem isso, que vendem, muitas associações de produtos reciclados, né, que vendem as caixas e até entregam, sistema delivery, né, essa minha amiga, por exemplo, é uma delas, que ela comprou caixas na empresa de pacotes, né, eles foram lá e entregaram as caixas para ela, então talvez você não precisasse sair. Quando você vai fazer compras, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem feito toda semana, né? Ou pelo menos alguém da casa sai para fazer compras, então você pode, né? Se você sai para fazer compras, você pode sair para comprar caixas, você pode sair para pegar caixas no mercado, ou pegar caixas numa loja, ou pedir para um amigo que tem uma loja separar para você e você passa lá e pega. E aí a sistemática é a mesma, você vai pegar as caixas, você vai deixar as caixas lá sentadinhas por X tempo até você poder usar as caixas. Tá? Então não tem muita diferença do sistema para o outro. O que você pode fazer enquanto você está esperando as caixas, né, ficarem dormentes, né, é você poder fazer o que a gente chama de desapego. Porque você às vezes vai para um lugar diferente, para um lugar novo, que não vai poder receber tudo que você tem, né? Não sei o seu caso aí, né? Se vocês vão para um espaço maior ou para um espaço menor, é uma oportunidade até de você fazer o inventário do que você tem, que é tipo relembrar coisas que você não via há muito tempo, e aí você avaliar se aquele item de fato vai fazer parte daquela sua nova vida, daquela sua nova etapa, daquele seu novo ciclo, né? Se aquilo é realmente necessário, se aquele imóvel vai ser necessário, né? Tem muita gente que às vezes faz uma casa nova ou vai para um lugar novo que já tem móveis planejados, e aí você vai ter que ter o trabalho de vender, doar, tirar aquele imóvel da casa antiga, se você for uma casa alugada, sei lá, ou se você vendeu a casa antiga, por exemplo. Então, tem esses, tá vendo como tem tarefinhas que você vai ter que resolver enquanto você está nesse processo de embalo? Então, assim, são coisas que você vai poder ir decidindo, entre aspas, nesse sistema, nesse processo de pré-mudança que a gente fala. Outras coisas é você notificar as pessoas de que você está saindo da sua casa, de que é necessário que você atualize o novo endereço, né? Aí vai um monte de coisas, né? Para os seus amigos, para sua empresa, né? Para, sei lá, contas, se você recebe alguma coisa sistematicamente, né? Antigamente a gente falava que recebia jornal, mas hoje, sei lá, você recebe uma caixa de maquiagem todo mês, aí você vai ter que atualizar esse endereço, você tem parceiros. Então você tem que lembrar disso, né? Desse seu cadastro, do que chega para você poder atualizar, né? Isso, eu Oi. até passei por isso da questão do endereço, porque Uhum. durante um bom tempo, o primeiro local que eu morei com meu esposo, que depois que a gente se mudou para esse apartamento aqui, a gente passou um bom tempo tendo que ir lá para pegar a correspondência justamente por conta disso. Mesmo atualizando, você precisa fazer isso, a não ser que no caso você se mude para outra cidade. Mas ainda assim você precisa passar um tempo fazendo isso. Só Sim. para aqui, a Júlia escreveu como organizar as caixas. Qual critério devo usar para sinalizar e facilitar achar os itens embalados? Perfeito. Vou falar disso já já. A gente ainda está selecionando o que nem entrou na caixa ainda, gente. Então, antes de você botar, justamente, antes de você botar qualquer coisa dentro da caixa, eu sugiro que você vá fazendo por cômodo. Não faça tudo ao mesmo tempo da casa. É bom, vamos começar. Deixa as suas coisas por último, né? Às vezes o pessoal deixa a cozinha por último, mas eu normalmente acabo fazendo as suas coisas por último, que você vai ter que fazer uma mala com as suas coisas e tal. Até E porque, desculpa, só um minutinho para interromper, Carol. Até porque é importante você falar disso, até porque a maioria das pessoas, tem muita gente que acaba começando por as suas coisas, quando na realidade, se você começar pelas suas coisas, você vai ter que ficar o tempo todo tendo que abrir, voltar, abrir e fechar as coisas suas que você já embalou. Ou seja, não é funcional, não é prático, né? Então, não tem lógica você fazer isso. Realmente, as suas coisas têm que ficar por último. por último, não é uma questão de, é porque vou sofrer, porque são as minhas coisas. Não, pelo contrário, é muito mais, é muito mais dinâmico você, que a gente chama de triagem das coisas que você usa menos. Vamos pensar que você vai lá nas fotografias da sala, nos livros que estão atrás de você aí, sei lá,
o quarto da bagunça, enfim, coisas que você usa bem menos e que você de fato não vai precisar usar nesse período curto. Também não sugiro você começar a embalar muito tempo antes. Se o seu prazo é 10 de agosto e você vai ter tempo disponível, vai ter uma ajuda, então você não precisa começar muito tempo antes. Talvez você precise fazer essa triagem antes, para quando alguém chegar lá para te ajudar e for fazer um embalo, já está tudo separado e a pessoa só embala. E aí uma outra orientação é que, além de você tirar isso, é bom que você junte as coisas, porque na hora que você for colocar dentro da caixa, dá mais celeridade para o processo, você perde menos tempo, você já sabe o que vai em cada caixa. Por exemplo, vou pegar o exemplo dos livros que estão aí atrás de você. Normalmente a gente também seleciona o tipo de caixa que a gente vai usar, não dá para colocar uma quantidade enorme de livros numa caixa de 50 por 50, que é uma caixa grande, que vai ficar mega pesada e ninguém vai conseguir carregar. Então, numa caixa de 30 por 50, de 30 por 40, que é uma caixa média, pequenininha, dá pra gente colocar, que aí vai ficar pouco pesado, eu consigo carregar isso de um lugar para o outro, então é mais tranquilo, tá? Outras coisas é não tentar misturar os objetos dos cômodos das casas. Então, o que é meu fica numa caixa, o que é da cozinha fica numa caixa, o que é do banheiro fica numa caixa. E, ao mesmo tempo, existem coisas que eu vou levar comigo, existem coisas de valor, existem itens que eu não quero que as pessoas, né, manipulem ou que vai parar, ficar perdido, que é importante, né, um projeto, ou documentação, ou livros que eu estou usando, sei lá. Então, isso tem que ficar separado. Da mesma forma, eu tenho que separar um kit de brinquedos se eu tenho uma criança, remédios se eu estou lidando com um idoso. Algumas coisas, de fato, vão ser necessárias você fazer, você pensar em como que vai ser essa transição. Lembra do que eu falei? Às vezes eu tenho a pré-mudança, eu tenho a pós-mudança. Então tem um período aí no meio. Esse período do meio, eu vou ter coisas, vou ter que ter coisas para viver, vou ter que comer, vou ter que me vestir, né? Vai ter que ter higiene, vai ter medicação e tal. Então eu tenho que pensar de como que vai ser essa transição. É uma semana? São 3 dias? Eu vou de uma casa para outra, assim, de um dia para o outro? E mesmo assim, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter uma preparação desse kit, né, desse material pessoal, e eu tenho que começar nessa separação. Depois que eu fiz tudo isso, que eu fiz essa triagem, que eu pensei em tudo isso, aí eu vou começar de fato a embalar. E como eu falei, tentar setorizar inclusive as caixas, porque aí fica também inclusive mais fácil de você fechar a caixa, né, acomodar as coisas e depois sinalizar a caixa. E a sinalização, gente, é sempre feita para o destino. Então, vamos pensar. A gente fez uma vez uma casa que tinha uma cozinha enorme, né? Na casa que a gente estava, que ela estava, e que ia ser dividida em duas, porque ela ia ter uma cozinha normal e uma cozinha gourmet. Então, ela já meio que tinha feito essa separação dos itens que ela gostaria que fossem levados para a cozinha normal, que é o que a gente usa na casa da gente. E o que ia para a cozinha gourmet era tipo os itens de churrasco, os itens de confeitaria e tal. Então, quando eu anotei e a gente fechou as caixas, os itens gourmet e churrasco não eram cozinha, eram cozinha gourmet, era a varanda da casa dela nova. E aí a gente sinalizou dessa forma, porque quando a caixa chega lá, ela vai para aquele ambiente, porque também facilita, que é uma outra dica do pós-mudança. Então você tem que sinalizar, não precisa colocar em mínimos detalhes o que está dentro da caixa, mas você tem que colocar essa sinalização do local para aquela caixa vai, né? Por exemplo, cozinha gourmet, e o que tem lá dentro. Itens de churrasco, acessórios de churrasco, confeitaria, sapatos e acessórios femininos, dela, dele. É bom você anotar. E se você quiser ser mais criterioso e botar mais detalhes, aí você faz isso em separado. Você pega uma prancheta, até tem uma aqui, ó, uma prancheta, faz uma planilha e aí você anota o número, numera as caixas e a partir dessa numeração você coloca descreve melhor, coloca mais as especificidades, né, mais detalhes do que tem naquela caixa. Basicamente. Eu acho que o inventário é uma coisa assim, de extrema importância numa mudança. Porque, por exemplo, como eu falei, né? Eu já passei várias vezes por esse processo com a minha família e hoje com o meu esposo. Por exemplo, eu lembro na época com a minha família que várias vezes, como a gente tinha que se mudar de estado, então várias vezes diversas coisas foram perdidas nas mudanças. Por quê? Porque na época não tinha exatamente essa consciência.
de tipo de fazer esse inventário. Não tinha o trabalho por exemplo, não tinha um personal organizer. A gente tinha a transportadora, mas em muitos casos a transportadora não se responsabilizava. Eu não sei necessariamente hoje como é que seria, porque a minha última mudança foi eu peguei um frete, porque eu tinha casado, então eu tinha poucas coisas. Hoje, como eu já Hum, tenho todos os móveis, já é uma outra situação, certo? Eu já tá. tenho os móveis, então provavelmente eu vou ter que pegar uma transportadora, não é isso? Mas, por exemplo, eu sei, independente de trabalhar com organização, eu sei que é importante a gente fazer justamente por conta disso. Assim, só para dar também um porém, no final do ano passado eu fiz uma pós-mudança, certo? E o que acontece? A cliente, no caso, ela tinha se mudado de cidade e ela foi para um Hum, apartamento. Ou seja, a gente não fez a pré-mudança dela, já uhum. estava tudo empacotado, Embalado. tudo Uhum. embalado. Então, o que foi que aconteceu? Várias caixas, assim, caixas. Chegou ao ponto que parecia que não acabava mais as caixas, a quantidade de caixas, e eles não, e tipo assim, se mal me engano, eu acho que a maioria deles não estava marcado, não tinha identificação. Então a gente Uhum. estava abrindo com a dona da casa, certo? Com a cliente. E é o que acontece, à medida que isso foi ocorrendo, ela também foi fazendo um processo de triagem. Ela fez, assim, desapego imenso de várias coisas, porque Uhum. foi uma pós-mudança da casa completa dela. Era, acho que 120 metros, mais ou menos. Ela morava numa casa, na realidade, de 200 metros, eu acho, 240, não sei, e foi para um apartamento de 120 metros. Imagina assim, para uma pessoa que tem muita coisa e de repente vai para um local que é relativamente menor e simplesmente não fez esse processo. Então, Que assim, teve luta, que é. partir do zero. Na Não, realidade, e o tempo que você perdeu, porque você tinha que abrir uma caixa para ver o que que tinha, para botar num lugar. Aí você tinha que abrir as outras para poder saber se aquilo era só aquela quantidade ou tinha mais, e se ela ia ficar ou não. Meu, e é por isso, você perguntou qual a importância de você contratar um especialista, uma pessoa que pode te ajudar. Às vezes eu nem preciso embalar. Se eu te orientar a fazer só o planejamento, já ganhei. Você também, muito tempo nesse processo da mudança como um todo, né? Do início ao fim. Mas não só por isso, mas pela questão que é uma das perguntas que estava rolando aqui quando estava falando, essa questão da transportadora, por exemplo, né? De você negociar com a transportadora, de você saber até que ponto você precisa da transportadora para fazer todos os serviços que ela oferece. Porque, como você falou, dependendo do tipo de mudança, até você mesmo pode fazer. Se você não vai transportar muitas coisas grandes, que você vai precisar embalar, desmontar e tudo, né? Porque essa é uma das preocupações. Porque gasta-se muito tempo. Às vezes você consegue desmontar um móvel e tal, mas às vezes você perde muito tempo para montar, você pode perder um pedaço, pode lascar. Então, contrate um profissional para fazer isso, né? Contrate o rapaz da seguradora, da transportadora que é melhor. E aí, eles também se preocupam em embalar para poder transportar. Eles têm material para isso, né? Eles têm aquele tipo de papel mais grosso, eles têm papelão ondulado, eles têm tipos de fitas, eles têm várias coisas que ajudam nesse processo, entendeu? E, ao mesmo tempo, eles também sabem como fazer, porque eles fazem isso toda semana, né? Eles têm um jeito, né, de acomodar, de levar, etc. Ao mesmo tempo, eles têm um porém. Quando a gente está negociando com eles têm um porém. Eles sugerem e recomendam que os clientes façam seguros, por exemplo. E se você quiser, você pode fazer o embalo de coisas suas, por exemplo, seus livros, brinquedo de criança, as roupas que você tem. E aí você diz para ele, transportador, eu quero que você embale somente os itens da cozinha, os itens de louça, essas decorações que estão aqui, tá, tá, tá. E aí a transportadora vai te dizer de volta, né? Ou o frete vai te dizer de volta. Ok, mas o seguro só vai cobrir aquilo que eu embalar. O que foi embalado por você vai estar marcado, que foi embalado pelo cliente e a gente não se responsabiliza pelo embalo, né? A gente vai se responsabilizar pelo transporte, mas não pelo embalo. Então tem sempre vieses aí que a gente tem que cumprir quando a gente está lidando com transportadoras. Mas mesmo como você falou, às vezes eu uso só um carreto, eu uso só um frete para poder transportar aquilo que eu separei, né? Às vezes eu não preciso. É uma casa tão simples, é tão pouca coisa, eu mesmo posso fazer no meu carro. Não é questão de escolha. Você vai ter que ter mais trabalho, você vai ter que ter mais preocupações também. desculpa, só Oi.
porque já são 9 horas, vai cair. Aí eu queria ler essas perguntas aqui que o pessoal colocou, porque aí se não tiver problema para você, eu acho que para o pessoal também não tem, a gente volta só para dar umas pinceladas finais, pode ser? Pode, mas a gente tem 1 hora, não tem? Tem até 9h30. Tô ficando doida. Eu olhei Já 9 horas. passou? Eu falei, já passou 1 hora? Como assim? Desculpa, desculpa, pode falar. Não tem problema não. Não, era isso, basicamente. A questão da transportadora é você saber. Eles também fazem inventário, que é legal. Eles colocam numa ficha, vão anotando as caixas, numerando as caixas, principalmente quando é uma mudança interestadual, né, fora do estado, eles fazem isso bem descritivo. Eles usam materiais que aí eu posso até sugerir para vocês, eles usam muitas fitas, né, muita fita adesiva, usam aqueles canetas piloto para poder marcar as caixas. Em algumas mudanças a gente orienta essa sinalização até colorida para poder facilitar os cômodos para onde vai, ou fitas coloridas, enfim. Eles usam essencialmente 3 tipos de caixas, as menores, as médias e as maiores, que aí eles conseguem abrir e modular justamente para os móveis, né? Então essas caixas maiores normalmente são para os móveis. Eles usam também 3 tipos de papel, normalmente é um papel mais fino, que eles chamam de papel seda, papel meu Deus, manilha, tem aquele papel tipo papel jornal, mas não é jornal, não usem jornal. A última vez que eu desembalei uma mudança, só tinha jornal, a minha mão, eu trocava de luva a cada meia hora, e não era por causa do vírus, não, era por causa da minha mão, que ficava preta. E os itens que estavam lá dentro também, ficavam pretos, ficavam sujos em função do jornal. Mas o jornal é uma coisa barata, se você quiser investir no jornal, aí tem esse ônus e bônus, né? Você vai embalar uma coisa mais barata, mas você vai acabar tendo que limpar, né, e lavar mais aquele item de uma forma ou de outra. Eles usam um outro papel que chama papel craft, que é aquele papel mais grosso, parece papel madeira, aquele papel que a gente usa para fazer trabalho de criança, e usa esse que eu chamo, tipo um papelão ondulado, tá? Que é um tipo de papel mais grosso também usado para fazer forrações ou para fazer fechamento de caixa, etc. Dependendo da transportadora, eles também oferecem outros tipos de caixa diferente. Caixa com separações para colocar já os cristais, caixa com varão para você já botar as roupas penduradas. Varia bastante das opções que tem no mercado. E hoje tem no mercado, inclusive, para você comprar. Tem lojas especializadas, tipo a Leroy, a Calunga, que já tem setores lá para você comprar. Mas, como eu falei, você pode comprar de associações, você pode comprar de lojistas que vendem para outros lojistas, você pode pegar suas próprias caixas. Eu fiz até uma organização que a gente pegava a caixa e abria ela ao contrário, para ela não ficar com aquelas, né, propagandas nem nada do lado de fora, ficar bem lisa. E aí você poder escrever direitinho, ela ficava até mais limpinha, né? Vamos pensar assim, ficava mais fácil de escrever também. Uma outra dica que eu posso deixar aqui para vocês. Vamos ler aqui só que o pessoal tá falando. A Helena, que vai estar comigo semana que vem fazendo uma live, ela colocou: pior que caixa sem identificação é caixa com identificação errada, realmente. Errada. Uma coisa e conteúdos completamente diferentes. Isso aconteceu demais comigo. E a Inês colocou: boa noite, Carol e Dani. É comum a transportadora aceitar oferecer seguro quando a personal organizer da pessoa que a contratou, que foi responsável pela pré-mudança, Hum. foi embalagem, peraí. É comum a transportadora aceitar oferecer seguro quando a personal organizer da pessoa que a contratou foi a responsável pela embalagem da pré-mudança, entendeu? Entendi. Aí ela vai fazer só o transporte? É isso que você está me falando? Porque se ela não vai fazer embalo nenhum, Porque ela só aí fez. ela vai oferecer o seguro só para fazer o transporte daquilo, de danos ou qualquer outra coisa que tenha sido feitas durante o transporte, não durante o embalo, entendeu? Existe uma diferença, gente. Normalmente ou essencialmente você consegue ver visualmente na caixa, antes de você abrir, se houve algum dano naquela caixa durante o transporte. Essa é a diferença essencial. E aí, se não teve nenhuma coisa visual, nem nada que aconteceu, não molhou, sabe, não teve nenhum acidente no transporte, quando ele entrega a caixa e a caixa está em bom estado, que é uma outra coisa que a gente faz, né? Quando você embalou tudo, tá tudo jóia, e você já separou seu kit da primeira semana, que a gente chama, né? Ou desses primeiros dias, né? Com as suas coisas pessoais. Separou aquilo que não vai na transportadora, papéis importantes, documentos, remédios, tarará, também.
E aí isso é entregue, tem que ter alguém lá. Se é o profissional, se é você, você vai estar primeiro direcionando para onde aquelas caixas vão. Tá escrito na caixa, essa caixa tem escrito o quê? Tal coisa, vai para tal lugar, deixa ali. Que aí você já vai meio que separando. Depois você também não fica louco procurando a caixa e nem tem que ficar transportando caixa de um lugar para o outro. Imagina você ficar transportando. Já perguntou assim, você faz o seu inventário e a transportadora é o dela? Se você quiser, você faz. Se não, você faz uma coisa junto com a transportadora, não tem problema nenhum. Já fiz das duas formas. Normalmente eles não são bem descritivos, eles são bem genéricos. Essa caixa da cozinha tem tais itens, eles não colocam a discriminação do que tem lá dentro. É aí fazer o próprio inventário, ou a gente fazer o nosso é melhor, porque às vezes mesmo que a gente desembale, as clientes não acham as coisas. E aí elas fazem, tipo, 2 meses depois uma pergunta. Você lembra onde está aquela bolsa assim, assim? Porque eu não estou encontrando. Será que foi embalado? E aí a gente volta lá no inventário e aquilo está dentro da caixa tal, ou está na foto que a gente tirou. Enfim, a gente tem um recurso para poder buscar. Tá? Mas o que eu estava falando oh meu Deus, da questão do transporte quando a gente chega lá também, quando a caixa está sendo recebida, é bom você também olhar em que estado está a caixa. Se a caixa está amassadinha, está com alguma coisa, então, peraí, vamos abrir juntos transportadora, porque tem alguma coisa errada aqui. Então, é uma forma da gente também fazer essa avaliação com eles, ou você meio que destaca aquela caixa. Uma outra coisa, se tem uma coisa muito frágil, coloca escrito frágil, bota uma faixa vermelha, pinta de vermelho, para também ter cuidado, ou para aquela caixa entrar por último, né, ou por cima, na hora que você está montando, né, as coisas no transporte. E quando a gente chega, gente, é uma caixa por vez, não é 300 caixas. Você decide também por onde você vai começar, e aí é o contrário. Você começa pelo lugar que todo mundo vai na casa. E qual que é esse lugar? A cozinha. Então você tem que começar a operacionalizar algumas coisas dentro desse espaço novo. Então a gente sempre começa pela cozinha, normalmente. Para ter prato, para ter copo, para ter coisas funcionando, tá? E aí a gente começa abrindo uma caixa por vez. É legal ter o apoio de alguém, se possível, né? Seu, da sua equipe ou do cliente, né? Para poder ir limpando essas coisas, não só os móveis, né? O espaço para onde vão os itens, mas também lavando esses itens, né? Que vão ser colocados e aí já ficam organizados e já ficam limpos de uma forma definitiva lá, entendeu? Deixa eu ver se eu lembro de outra coisa. Tem mais pergunta? Na realidade, então, era isso que eu ia falar. Você meio que respondeu, mas eu queria também reafirmar essa questão da importância do profissional de organização, certo? Na Uhum. mudança. Porque, assim, eu escuto muita gente, justamente como você falou, muita gente acaba fazendo só a mudança, certo? E não que isso Sim. seja ruim ou seja errado, Não. mas é óbvio que pode facilitar mais para você, certo? Você ter um profissional lhe ajudando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, sobre como é nesse caso, o que que ajuda, o que que facilita, o que que traz a praticidade para você. Primeiro, por causa do checklist que a gente traz na cabeça do cliente, né? Às vezes ele está tão preocupado em resolver algumas questões que ele esquece de detalhes pequenos no meio da mudança. Ah, e como é que eu vou resolver com o meu cachorro? E aí existem opções. Existe hotel de cachorro, você pode deixar com alguém. As pessoas esquecem, simplesmente. É igual aquela questão de que você perde realmente a criança, o cachorro, o idoso no meio da mudança, isso você esquece. Então, quando você tem um profissional do seu lado, ele vai lembrar de todos esses aspectos, para você se preparar antes do embalo, durante o embalo, na transporte, né? Encarregar esses itens. E quando chegar na sua casa, você também tem a tranquilidade adicional de que não é você que vai passar semanas com caixas dentro da sua casa, que é o que acontece, né? Você chega em casa, você chega lá, os caras da mudança deixam lá e vão embora. Quem tem que abrir as caixas? Você. E às vezes você abre as da cozinha, abre a sua mala de emergência, sua mala lá das primeiras semanas e deixa as caixas lá. E você vai vivendo com caixas durante meses. Teve uma cliente que falou: eu preciso de você porque eu tô vivendo com caixas faz meses e eu não quero mais. E aí eu falei para ela: então realmente não é uma mudança, já é a sua casa, mas a sua casa com caixas, né? Não era exatamente uma mudança. E essa é uma das tranquilidades, né? Oi? É. Eu já vi muita gente assim que convive, que assim, praticamente Convive.
do ambiente dela as caixas. Por quê? Porque passou o tempo, ela não sabe por onde começar, certo? E simplesmente fica ali. E assim, você vai procurando as coisas, captando caixa por caixa. Meu Deus, uma Caixa meio situação. aberta. Peraí que eu vou procurar. Aí você fica lá procurando dentro da caixa. Eu falei, pelo amor de Deus. E assim, outra coisa que eu sempre pergunto. Ótimo, essa caixa aqui tá fechada. Às vezes eu chego lá, essa caixa aqui tá fechada. Faz quanto tempo que essa caixa está aqui? Você realmente lembra ou precisa de alguma coisa que dentro dessa caixa? É até bom, porque às vezes as pessoas desapegam de mais coisas que realmente não precisava quando elas ficam assim, mas é uma tranquilidade, porque muitas pessoas falam isso. Você faz essa outra parte também, de tirar de tudo de dentro da caixa, jogar aquele monte de papel fora, que é papel, viu? Porque por mais que você tire tudo, né? Aí você desembala uma caixa, joga todos os papéis dentro da caixa, aí a gente joga caixas de papel fora depois, né? Vai para reciclagem de volta. Vem Um desculpa, beijo, cara. Helena, um beijo, Andresa, um beijo, tia, um beijo, Socorro, um beijo, Regina, um monte de outras alunas que estão aqui. É muito bom ver vocês por aqui, passando por aqui que seja, viu? Pode continuar, desculpa. Não, não tem problema. Um beijinho, Helena. E depois você deixa tudo organizado, né? Você tira os papéis, você tira os itens da caixa e já coloca no lugar. Ainda tem esse aspecto a mais, né? Quando você oferece para o cliente, diz, olha, e eu não vou só colocar as coisas no lugar, eu vou colocar de forma organizada, lógica, coerente com o que você quer viver nessa sua nova etapa, nessa sua nova casa. Você vai entrar aqui, já vai estar com tudo no lugar, etiquetado, com produto a mais, que é uma outra sugestão que a gente também dá para o cliente, às vezes, tá precisando colocar um cestinho, tá precisando comprar o cabide, tá precisando comprar esse separador. A gente já dá a indicação do produto que vai ser necessário para poder finalizar aquela organização. Então, esse pacote completo é legal a gente ter e oferecer para o cliente, tá? A gente também oferece aí uma outra coisa, não só o mão na massa, fazer isso. Às vezes a gente oferece essa orientação completa, esse planejamento, essa consultoria, esse acompanhamento, né? Quem faz tudo é a transportadora, aí você vai junto com a transportadora e faz tudo isso. E às vezes você nem organiza, você só faz a orientação e a lista do material, talvez, que seja necessário para o cliente comprar. Normalmente quando o cliente está indo embora, né? E aí você faz todo esse acompanhamento e ele faz isso quando chegar lá na casa nova, no espaço novo. Ou, às vezes, o cliente realmente quer fazer, é uma dona de casa que já cuida de tudo, e ela, não, eu vou dar conta das minhas caixas, e a gente também oferece esse tipo de serviço, esse tipo de orientação. Vê só, aqui a Vanderleia colocou até um ano após a mudança eu ainda tinha caixa para abrir. Pois é, isso é Pois normal. normal. E a Regina perguntou: a transportadora espera que você anote os itens da caixa? Então, é uma questão que é combinada. Quando você tem mais de um prestador de serviço lidando com a mudança de uma pessoa, aí eu, por exemplo, quando a gente faz a mudança e tem uma transportadora envolvida, o que que a gente faz? Eu não embalo as coisas que fazem parte e eu nem anoto nada. Quem é responsável por aquela caixa? A transportadora. Quem anota? A transportadora. O que que eu faço? Eu anoto no meu inventário. Caixa tal, número tal, tinha isso, isso. Por quê? Quando a gente está acompanhando a mudança, né, e parte dela foi a gente que fez o embalo, e parte foi a transportadora que fez, e eu ainda, né, estou lá durante o processo do embalo da transportadora, é legal que a gente acompanhe, até para eles não fazerem a bagunça que a gente não quer que o cliente faça, ou que a gente não fez nas outras caixas, de ficar enfiando coisa que não tem nada a ver na mesma caixa. Então, a gente até ajuda do tipo, tá aqui, ó, a gente separou esse bolinho aqui, essas coisas, isso aqui vai ser embalado nessa caixa, isso aqui vai ser embalado nessa... Peraí que eu vou procurar uma coisa parecida desse mesmo para você botar junto, entendeu? Para não fechar o conjunto. A última mudança que eu fiz, recente, por exemplo, a gente pegou uma pós-mudança e era um item só de uma cozinha, por exemplo. E assim, foi engraçado, porque tinha um tipo de copo lá que tinha bem uns 30 copos, que era tipo copo de cerveja, sabe? Aquele mais comum, que a gente encontrou um copo daquele em cada caixa. Que a gente ia abrindo, olha, mais um daquele. Aí abria a próxima caixa, outro daquele. Ou seja, em vez dos 30 estarem na mesma caixa, com cartuchinhos, né, bem embaladinhos, não, eles estavam espalhados em várias caixas que eram dos itens de louça. Assim como conjuntos de louça que ela tinha, de chá e tal, tinha pedaços, assim, espalhados em cada... Então a gente ia montando, eu falei, peraí, que tá faltando 3 pratos e 2 xícaras. Não deve ter quebrado tudo isso, deve estar em outra caixa. A gente ia juntando os pedaços e assim, espalhando pela casa, tipo, nessa mesa, naquela outra, naquele cantinho, porque
as coisas estavam tudo junto e misturado. Foi exatamente o que você falou. Não dava para eu botar de volta no lugar, porque eu tinha que saber a quantidade que tinha. Enfim, Quantidade de tempo perdido de perdido. você, ou então se fosse da própria pessoa sozinha para poder sair, É, sair é. vendo todas as caixas ou procurando um conjunto. Meu Deus, assim, como eu sou suspeita para falar, né, a gente, mas mesmo assim, eu acho que organização facilita demais. Demais, demais. E é uma preocupação a menos, né? Muita gente que acabou de comprar uma casa, quer tudo bonitinho, tá tudo pintado, os móveis estão novos, as pessoas querem as coisas assim, né? E você também não se preocupa com Ó, isso, a né? gente colocou aqui, se eu como personal só fiz após mudança e percebi itens que teriam um grande potencial de desapego, como devo agir? Separo para falar com a responsável ou guardo? Desculpa, faz de novo a pergunta. Se eu. É, eu, como personal organizer, acho que ela está estudando, né? Só fiz após mudança e percebi itens que teriam como grande potencial de desapego. Hum. Como devo agir? Separo para falar com a responsável, guardo. Se no caso ela fala com a cliente, né, em relação aos itens que ela acha que podem jogar fora, ou quer dizer, jogar fora não, doação, ou se ela faz. Olha, normalmente tudo que vem na mudança, se o cliente, como você deu esse exemplo, né, de que você ainda estava fazendo a triagem com a cliente porque tinha coisas que não iam caber no apartamento dela. Se a cliente não está com você no momento que você está desembalando e você de fato identificou alguma coisa que está quebrada, alguma coisa que precisa ser consertada, né, que veio, ou uma coisa que está desparcerada, às vezes ela não tem nada a ver com o restante da louça ou com o restante da roupa que está aqui, você pode separar para perguntar para o cliente, porque no final das contas quem resolve se fica ou se vai, se é o cliente. Então, e normalmente as coisas que vêm vão ser guardadas em algum lugar. Então, é a sua função enquanto personal organizer, né, enquanto profissional que está ali, desembalar tudo e guardar as coisas que estão lá, né? A princípio, né, tudo que veio da mudança é o que a cliente quer que fique, a princípio. Mas se não, você pode sugerir, você pode perguntar. Exatamente. Na realidade, o que eu ia dizer é isso. Só para complementar, Carol, Uhum. o personal organizer, ele não joga fora nada, nada, Nada. sem falar antes com o cliente. Tudo ele tem que perguntar ao cliente se ele, assim, no caso, você pode sugestionar. Isso Sugestionar. daqui mais gasto. Você vai usar, você utiliza, você pode perguntar para o cliente, mas nunca não acontece da gente jogar fora sem ter o conhecimento do cliente. Isso não existe, né? Aí só Uhum. para colocar aqui, a Mayara colocou, eu posso encher uma caixa até a borda dela sem fechar, tipo usar as asas de fechar com extensão da caixa para caber mais Tipo, coisas. entortar, né? Entortar a caixa. Aí, eu não acho muito legal, porque primeiro pode ser que fiquem uns buracos e aí pode cair alguma coisa, pode danificar, fazer uma pressão, pode ficar mais pesada a caixa do que o essencial. Então, se ela tá para acabar e você ainda tem muita coisa para colocar, abre uma outra caixa, fecha essa. E aí, como é que você fecha? Também não rasga a caixa, não, para poder fechar ela melhor, não, tá? Só se for uma caixa gigante e você quer cortar ela no meio. Daí tudo bem, você rasga a caixa e corta ela no meio. Mas se é só um pedacinho, preenche com o restante de papel, com outras coisas, e aí fecha ela normal. É melhor, né, do que você fazer esse negócio. Às vezes, quando a gente estava vendo eles embalarem, quando são objetos muito grandes ou pontudos, disformes, e aí você pode fazer isso, mas é um objeto só, é uma cadeira, sei lá, um brinquedo que é meio torto assim, e aí você vai deixar uma ponta, vai deixar alguma coisa, e aí eles às vezes até colocam uma caixa dentro da outra para criar essa extensão, e aí eles meio que dobram, né, um pedaço de cima para poder fazer isso, mas para caixas que vão itens dentro, aí eu sugiro que não. E mesmo para itens que não precisa de todo esse embalo, é legal você fazer níveis. Por exemplo, você está vendo os livros, se você vai fazer uma pilha de livros ou uma camada de livros, coloca um papel para separar da outra camada. Você vai botar os sapatos, aí você bota os sapatos, depois você bota um papel, alguma coisa, separando da outra camada. Se você puder, por exemplo, colocar roupas ou coisas de pano, né? Parte de rouparia, toalha, roupa de cama, dentro de um saco para depois colocar na caixa, é melhor, porque também protege, né? Tudo bem que às vezes aqueles sacos de lixo tem um cheiro forte, mas é tão pouco
o tempo que você vai ficar dentro da caixa, que não vai ficar um cheiro forte. Você também pode comprar aqueles outros tipos de saco transparentes, que não tem esse cheiro forte para poder fazer esse transporte. Deixa eu ver se tem uma outra dica de embalo, assim, que eu lembro. Ah, existem também não só papéis, mas existem, sabe aquelas, parece salgadinhos, sabe? Que são aqueles plastiquinhos ou aquelas bolinhas pequenininhas, também são coisas boas, principalmente para itens eletrônicos ou para itens bem delicados que você também já fecha, né? Já meio que bota o papel e depois enche com essas bolinhas, como se fossem esponjas, né? E aí você preenche também a caixa. Existe esse outro também utensílio. Aí o céu é o limite, né? Eu sempre sugiro da gente, quando for, mesmo o cliente, né? Sempre sugiro para o cliente para ele estar de luvas, daquelas descartáveis mesmo. Quando for tirar, e agora mais ainda nesse período, é sempre bom. Na hora do embalo, que você estiver embalando, você está usando luvas, né? Tá com o objeto limpo, mas embalando e colocando e guardando. E da mesma forma, quando você chegar lá, você está usando luvas também. Sem contar que vai precisar, né, de estilete ou de tesoura. Então, também se preocupar, né, ter esse cuidado de não ficar se cortando e não ficar, né, ter o autocuidado, né, nesse momento. Com Plástico certeza. bolha, isso, Regina, muito boa. Plástico bolha também é excelente, é mais caro, mas é excelente para a gente conseguir guardar muitas coisas, para fazer, né, essas camadinhas que a gente faz nas louças, por exemplo. Boa, não estava lembrando, excelente. Carol, então, vamos, já que eu acho que muita gente também fez várias perguntas, assim, eu queria que você desse, assim, para finalizar, assim, tipo assim, algumas dicas, você já deu muitas dicas, acho que, assim, o quanto foi rica essa live, mas eu queria que você desse, assim, pode ser dicas gerais, assim, que são realmente essenciais, no caso, para a mudança. Essenciais. Defina um dia D. Meninas, mas essenciais. Eu acho que você já falou boa parte, Essenciais. mas Defina um dia D. Ah, o que é dia D? É o dia em que a mudança vai sair. Que tá tudo embalado, que tá tudo pronto, e aí você definiu. E como é que você define isso? Por exemplo, você falou com o rapaz da transportadora, ou com a sua personal organizer, ou você definiu que você tem que sair no dia 10. Então, para eu sair no dia 10, eu tenho que aí eu vou me planejar bonitinho. Ah, mas e se chover? Se chover, eu vou manter o dia D. Porque tá tudo embalado, eu só tenho que fazer o transporte, só tenho que levar, e já vai estar tudo lá. E eu tenho. Por que que eu tenho? Porque é uma cadeia de coisas, né? Às vezes meu dia D envolve o fulaninho que vai lá para instalar tal coisa, ou para limpar tal coisa, a pessoa que vai lá desembalar, o transporte que alguém vai fazer, papapá, papá. Então, se eu mudo esse dia, muita coisa vai ter que ser mudada e a dor de cabeça é muito maior. Então, faça chuva, faça sol, mantenha o dia D. Faça uma triagem antes de embalar. Você vai esperando a caixa ficar boa para usar, você vai catando as caixas e você vai fazendo essa triagem. Faça com as coisas que você usa menos ou que você não vai precisar acessar. Daí você vai fazendo a triagem do restante das coisas da casa. Aí eu sugiro vir para a cozinha, para a área de serviço, para suas coisas, por último. Separe esse kit, né, que a gente chama de kit de sobrevivência, kit de uma semana, que é para você sobreviver nesse período, né, de intervalo entre você terminar de embalar e chegar na casa nova com as coisas, né, já na casa nova. Verifique como que isso vai ser transportado, se você realmente vai precisar desse apoio desse transportador, ou se você vai fazer parte desse processo. Pegue todas as orientações com eles, que tipo de material eles vão usar, faça perguntas mesmo, eles são ótimos, eu aprendi muito com as pessoas que fazem essa parte, né, as empresas que oferecem esse serviço. E quando estiver no destino, receba as caixas para o ambiente em que elas vão, né? Não fique andando com as caixas, não junte as caixas num lugar só, porque depois para achar também é complicado. Tem gente até que sinaliza a caixa, lembra que a gente anota na caixa? Em cima e do lado, para a gente ter duas vistas, né, do que está escrito, que é uma outra dica também. E abra uma caixa por vez. Não abre 10, abre uma caixa, finaliza a caixa, vai para a próxima caixa, num ambiente de cada vez. Então, comece pela cozinha, daí você vai para o seu quarto, para o quarto do seu filho, para depois chegar na sala. E aí o inverso. Ao invés de você começar pelo que você usa menos, você começa pelo que você usa mais, pelo que você precisa mais, e aí vai deixando esses ambientes e as coisas que você usa menos para o final. Outra coisa é recicle, né? Recicle as caixas que você vai usar e o material que você vai usar
para embalar, da mesma forma, recicle, né? Às vezes você pode devolver para a empresa, você pode vender as caixas, né? Você pode dar para uma cooperativa de reciclagem esse material, né? Que a gente falou tanto, né? Papel, plástico, caixas, né? De volta aí, vamos ser sustentável também nessa hora. Com certeza. Com certeza. Ah, essa foi maravilhosa também, porque justamente eu vejo que muita gente acaba não reciclando, não, Uhum. por exemplo, simplesmente coloca no lixo e fica lá e pronto, assim. Quer É. dizer, não serviu para nada aquilo ali, né? No caso, por que Uhum. você não pode reutilizar? Por que você não pode entregar para quem possa fazer isso também? Sim, Acho que a gente também tem que fazer a nossa parte nisso, não é isso? É, exatamente, sim. um quarto pronto para uso e banheiro para uso também. Com Também. certeza. É. Assim que você acaba um cômodo, aí eu sugiro sempre a cozinha, daí você deixa um quarto, se você vai dormir lá, o seu quarto, ou o quarto do seu filho, ou o quarto que precisa. O banheiro meio que já vai estar sendo usado, né? Mesmo com as caixas meio abertas e tal, porque assim como a gente faz um kit de sobrevivência de roupas, né? Vai também um kit de higiene, vai também um kit da casa, então é legal. Ah, sim, isso é muito legal, muito importante da história do checklist, né, que a gente falou, quando a gente está nesse processo, chega numa casa que não tem nada, às vezes a gente tem que orientar. Vamos levar uns descartáveis, vamos levar água, vamos levar um kit de limpeza da pia e um kit de limpeza para o banheiro, né? Às vezes a gente chegar na mudança não tem nem papel, então a gente precisa lembrar isso para o cliente, que ele não vai lembrar, ele vai lembrar das coisas dele, mas não vai lembrar da casa. E aí, qual é o banheiro que eu vou usar, qual é esse kit que eu vou precisar nesse primeiro momento? Isso também faz parte do checklist que a gente tem. Nossa, perfeito. Eu não teria como eu não deixar gravada, certo? Porque o tanto que foi enriquecedor essa live, não só para mim, como para todas as pessoas que participaram, tanto é que muita gente fez muita pergunta extremamente pertinente, né? Então, eu fico muito Interessante. feliz. Então, antes de terminar, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigada pela participação. Fiquei muito feliz do pessoal ter interagido bastante. É óbvio que Carol é maravilhosa, eu sou suspeita, já falei isso para ela, vou falar de novo. Raíra, vou falar de novo, vai ficar gravada, Raíra. Vou falar de novo. Ela foi minha professora, é maravilhosa. O curso delas é válido para qualquer personal organizer, para qualquer dona de casa que queira aprender mais sobre a casa e é um conhecimento que você leva para o resto da sua vida. Vale super a pena. Então, Carol, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu sou fã, já lhe disse isso pessoalmente. Várias vezes, viu? Obrigada, eu que agradeço, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tiverem outras dúvidas específicas, também podem me mandar um direct. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Eu tenho também um resuminho desse passo a passo. Se vocês tiverem interesse, também me mandam um joinha, me mandam um oi, que eu encaminho para vocês, tá? Não, fala do curso que você. Eu não sei se é só para personal organizer, que você e a Fábia estão fazendo agora. Não, não, é aberto. A gente fez vários cursos temáticos, começou com home office, depois para closet, para cozinha, agora foi essa semana, e o próximo é da área de serviço, rotinas domésticas e quarto da bagunça, para a gente fechar a casa, né, todos os ambientes, e eles vão ser relançados a partir de setembro. E em agosto começa a nova turma para formação de personal organizer também, que agora vai ter curso online. Estamos gravando, estamos produzindo, criando, como a gente nunca fez. Se Fábio ainda estiver aí ouvindo, fala um joinha, Fábio, que estamos aqui, a gente comprou equipamento, enfim, a gente, como vocês, alunas, estamos aprendendo e reinventando também o que a gente tem que fazer, né, para viver nesse mundo digital, virtual, online. Então, estejam todos bem-vindos, vai ter esse lançamento, acho que daqui a uma semana, já vai estar disponível o curso de Personal Organizer e já estão abertas as inscrições aí para o curso de área de serviço, né? É só entrar lá no meu Instagram, no Carol Organize, que tem as informações. Pronto, era isso que eu ia dizer. Gente, quem quiser saber mais informações, saber também várias outras. A Carol e a Fábia sempre fazem live também, eu acho que quase toda semana, não é isso? Toda semana. Dela, meu Deus do céu, horror de dicas assim, maravilhosas. Eu só tenho que agradecer a ela. Muito obrigada pela participação, querida. E vão lá, se inscrevam no curso, tá? Mais uma vez, obrigada a todos que participaram. E um beijo grande, saudade sua.
Sua também. Simbora organizar, povo. Nada de ficar sem fazer nada em casa. Pega alguma coisa para organizar que ocupa bem o tempo, acredite. Vamos tirar só uma foto antes da gente ir embora. Eu sempre esqueço dessa parte. Fábio é que lembra. X. Antes que o tempo acabe. A gente sempre lembra antes que o tempo acabe. Quem quiser marcar, certo? Pode marcar Carol e eu nos stories, certo? Se gostou da live, marca a gente, certo? Para a gente poder repostar também, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo, Obrigada. boa noite, gente. Obrigada a Tchau. vocês também. Vou deixar salva a live, tá? Até mais.